Boa tarde, pessoal. É com imenso prazer que nós recebemos hoje aqui no Pode Votar um amigo e companheiro, Coronel Ferraz. Tem uma extensa, como é que eu diria? Uma extensa participação no Corpo de Bombeiro, uma vivência, e que, me permite, Coronel, eu vou apresentar um pouquinho disso aqui, ó. Dá uma mostrada aí, pessoal. Esse é um trabalho que o Coronel vem desenvolvendo aí, que é um programa de prevenção a acidentes e primeiros socorros. É isso? Ele tem um trabalho voltado para isso aqui, a gente está divulgando. Prazer em recebê-lo, Ferraz. Prazer é meu, Silvio. E a gente hoje vai focar, se possível for, eu acho que sobre carros elétricos. Né? Como é que está essa situação para o povo da capital paulista? Os prédios, enfim, estão preparados para receber e acolher essa demanda que vem pela frente aí, né? E aí vai a primeira pergunta, segunda, né, Renato? E aí o Renato vai entrar aqui depois comigo, meu amigo Renato, que o combate no incêndio convencional é igual a que o bombeiro pensa em aplicar para um eventual fogo num carro elétrico? Bom, tudo bem, pessoal? Renato, Silvio, fico feliz, Silvio, de estar aqui. Prazer é nosso. No Pode Votar, fico feliz em contribuir de alguma forma com alguma informação. Bom, a minha vida profissional se resume em 37 anos dentro da corporação. Sou também engenheiro, advogado, tenho 2 mestrados em segurança pública e em educação. Tenho uma empresa chamada SP Fire, que atua na área de incêndio no Brasil inteiro. E sempre dou consultoria e orientação técnica e tenho isso que você apresentou. Isso é um programa de educação, é uma política pública sobre prevenção de acidentes, que a gente vai conversar depois. Porque acidente é um problema de saúde pública e é um negócio, uma situação muito séria. Mas você fez uma colocação aí sobre veículos elétricos. A história de veículos elétricos, ela demanda desde o século XIX, né? E ela teve 2 caminhos, desde Henry Ford, quando o governo americano fez opção pelo veículo de combustão, ou seja, já existia o veículo elétrico desde aquela época. Trazendo para cá, então esse caminho, você vê, foi para a área da combustão, né? E aqui nos anos 70, final dos anos 70, o finado Gurgel, a única empresa brasileira de veículos, criou um veículo elétrico que era top de linha, e os caminhos econômicos também fizeram com que isso não acontecesse. E estamos aí envolto de todo um processo de desenvolvimento do veículo elétrico no mundo como um todo, Silvio. Eu tive o ano retrasado na Europa, fiquei 60 dias, Paris, Espanha, muito carro elétrico, Estados Unidos, e o mundo está aí. Só que não existe, pelo menos nesse momento, uma norma que regula, uma lei que regula o carro elétrico. Ele surgiu vindo da China, vindo da Índia, de todo lugar aí, está massificando. Os números são assim exorbitantes. A Noruega, por exemplo, tem 27 mil veículos, 80% dos veículos da Noruega são elétricos. Aqui na cidade de São Paulo foram cadastrados, com IPVA e tudo, em 2023, 16 mil veículos. Nossa. Tem informação que uma revendedora aí, no único final de semana, vendeu 900 veículos. Veja a discussão. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, 16 mil veículos cadastrados em 2023. Bom, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é uma instituição estadual. E ela tem normas e leis que remontam décadas. Nós temos que contar a história do que, para chegar até essa situação, de normas que foram criadas que até então eram inexistentes. Eu estou dando essa rabuscada para quê? Para chegar no veículo elétrico, né? Certo. Hoje não tem norma para veículo elétrico? No momento, não. E recentemente, a questão de um mês, o bombeiro emitiu uma notificação de uma discussão pública sobre esse tema. Exatamente para fazer a várias mãos e discutir esse assunto.
Eu estudo a área de acidentes, estudo a área de incêndio, estou aposentado há um pouco mais de 11 anos, Silvio, mas a gente discute bastante, sabe o que está acontecendo. E a população ela foi pega de surpresa, principalmente alguns serviços de órgãos e empresas. Pô, o bombeiro está querendo complicar, dificultar as coisas, como será as edificações, as exigências? E a população está aí, né? Adquirindo veículos com valores muito altos, mas cada vez sendo reduzido esse custo, e as edificações já aparecendo com sistema de abastecimento. Nós temos aí quase 10 tipos de veículos híbridos e os veículos elétricos com várias formatações. Mas também os veículos elétricos, nós temos vários veículos elétricos, não é só o automóvel. Nós temos a bicicleta, a motocicleta, esse celular. Isso também é um problema quando pega... Vários problemas. Então, eles também são abastecidos, eles têm baterias. Para você ter uma ideia, o estudo do Corpo de Bombeiros já remonta das baterias, que funcionam como elementos inflamáveis, que deixam resíduos, deixam gases, que têm que ser armazenados em locais apropriados. Para vocês entenderem, a população que nos assiste, o Corpo de Bombeiros é uma instituição de 1831, ou seja, mais do que centenária. Uma instituição que tem mais de 97% de aprovação por parte da população brasileira nos últimos 30 anos. Uma instituição séria, com normas e regulamentos, top de linha, e não deve nada para nenhum país de primeiro mundo, a exemplo do resgate e tantas outras ações. E um dos poucos serviços públicos que não é criticado, né? Tem que criticar, porque nós não somos perfeitos nas nossas instituições. Se for discutir o serviço médico, né? Tantas outras atividades, e todas as atividades são importantes. Então, vamos remontar esse tipo de coisa. Então, existem leis para bateria, normas e regulamentos. Eu estava conversando com você antes de entrar. Não existia, por exemplo, há menos de 20 anos, uma norma que regulava estação de metrô. Olha só. O que nós fizemos? Nós fizemos um mutirão para regularizar as estações de metrô que eram existentes. Ok? Regularizamos. E aí o Corpo de Bombeiros criou uma instrução técnica para estações de metrô. Ou seja, hoje, para fazer uma estação de metrô, tem uma instrução técnica amparada por um código de incêndio, que é uma lei estadual, que até então era um decreto estadual. E essas coisas remontam lá de trás. Para vocês terem uma ideia, eu estou indo e voltando para poder explicar para a população como nós vivemos e como nós vivemos num passado recente. Em 72, o Corpo de Bombeiros, aliás, a população sofreu um incêndio muito grave chamado Andraus. Lembra disso? Sim. Onde morreu um número grande de pessoas, mais de 2 dezenas de pessoas. Em 74, aconteceu um outro incêndio chamado Joelma. Lembra disso? Onde morreram muito mais gente. Naquela oportunidade, só para vocês terem uma ideia, não tinha um código de obras. O estado de São Paulo, a cidade de São Paulo não tinha um código de obras. Como devem ser construídas as obras na cidade? Não tinha um padrão. Cada um instalava como... Veja. Era a cabeça do arquiteto com conflito com o engenheiro, porque o arquiteto ele pensa fora, com todo a homenagem e valor, ele pensa fora da caixa. Sim. E até então a formação dessas pessoas, tanto do arquiteto e com o engenheiro, era de uma cultura de anos atrás, né? Onde o processo arquitetônico, sem trabalhar a prevenção, praticamente era inexistente. Como é que o bombeiro atuava naquela oportunidade? Ele atuava com legislações internacionais, legislações americanas, que são as National Fire Protection Association, chamadas NFPA, normas americanas, normas alemãs, francesas, inglesas. Então eram normas. Aí, a partir disso, nós criamos as nossas normas através de decretos estaduais. E aí passou-se, e aí num processo natural,
quer seja por uma imposição de tragédias, como foram essas duas que a gente acabou de colocar, né, Silvio? E é um processo de evolução que você começa a interagir de uma forma intensa. Se você for pensar há 40, 50 anos atrás, o processo de interação internacional era demorado. Hoje você tem a informação instantânea. Você viaja, em 2, 3 horas você está em outros países, estamos discutindo, sim, full time, viva voz, com o que tem de melhor, chegando a informação, quem está discutindo, cientistas, publicações científicas ratificadas por órgãos e instituições de primeiro mundo. Então, isso vai se evoluindo. Aí tivemos legislações, por exemplo, em 93, 91, tudo atualizações, 91, 93, 97, 2001, 2011. E aí, em 2018, a gente conseguiu uma conquista fantástica chamada Código de Incêndio. O bombeiro Silvio, Renato, nós tínhamos a capacidade não legal. Eu interditei, por exemplo, o viaduto lá nas Perdizes, da Água Branca. Sim. Não, da Água Branca. Aquele que sai da Água Branca vai lá para Lapa. Ali tinha uma escola de samba que pegou fogo embaixo, combatia o fogo. Imagina, numa escola de samba embaixo, a estrutura do viaduto ficou comprometida. Eu falei, olha, isso aqui não pode ter circulação, isso e aquilo. Só que eu, como comandante do bombeiro, naquela oportunidade, eu era um capitão, eu não podia interditar. Chamei o fiscal, falei para ele, ele acatou, ficou 60 dias interditado o viaduto. Hoje nós temos a capacidade de interdição. Eu interditei, por exemplo, o prédio de um grande hospital na Avenida Santo Amaro, por um trabalho de um arquiteta que desencapou toda a estrutura, as vigas e colunas, deixou só no... Mas, Ferraz, me permita uma coisa. Fala um pouco para nós também dessa questão. O bombeiro hoje está preparado para combater um incêndio provocado por carro elétrico? Então... São os mesmos modos operandos que ele aplica num prédio? Então, por isso que eu estava contando aquela história. Em 93, 91 até 95, o Bombeiro Silvio sofreu uma transformação radical de equipamento, conhecimento, normas, de uma evolução fantástica com relação a isso. E ele vive um processo diário de capacidade com relação a isso. Especificamente como você quer saber sobre o carro elétrico, por isso que eu contei a história do carro elétrico. O carro elétrico hoje tem esses volumes e essas situações, 16 mil cadastrados o ano passado, hoje já deve ter mais de 20, 25 mil na cidade de São Paulo. Provavelmente. Então está está em prédios, está em condomínios, está em ambientes externos de abastecimento nas rodovias, está em shoppings. Então o bombeiro está preparado sim, mas ele precisa formatar leis e normas que regulam isso para a sociedade, colocando a sociedade regulada com relação a isso, e também a proteção a esse público e ao seu homem, seu profissional que vai agir e intervir. Perfeito. E me diga uma coisa, qual o impacto que isso causa no meio ambiente com essa vinda desses carros elétricos? Perspectiva é que a gente deixe de lado petróleo, as energias fósseis. Sim, o mundo caminha para isso? Sim, o mundo caminha para isso. Eu acho que é isso irreversível. Não dá para deixar de... Isso vem a roldão, né, Silvio? O fóssil, ele tem tempo de vida útil e nós sabemos disso. E o mundo árabe está investindo em tudo, comprando tudo... Então, estão investindo porque sabem que aquilo vai acabar. Já estão prevendo, né? Então, o carro elétrico é um fato. Então, os veículos a combustão vão existir durante alguns anos e serão lembranças nossas. Enquanto nós estivermos vivos, nossos filhos talvez guardem as nossas recordações que hoje temos. Mas o carro elétrico é um fato. Não dá para fugir. Como já disse para você, não é só o veículo elétrico.
nós temos um mundo de coisas com utilização de bateria. Exato. Eletrodomésticos, bicicletas, Perfeito, sem patins, dúvida. por exemplo, quando eu estava em Paris, ainda estava usando, depois eles cancelaram aqueles As monociclos lá. motinhas, né? Aquela, não é motinha, ele Tipo um fica em patinete. cima, é uma espécie de um patinete. Uhum. Aqui ainda existe, mas ainda não está regulamentado. Em Paris foi proibido, porque estava tendo muitos acidentes, atropelamentos e colisões. Mas era usado assim de forma indiscriminada. O que eu quero dizer é o seguinte, que é uma outra coisa para se pensar. Você imagine hoje uma pessoa que está num estúdio de 20 metros quadrados. Aí tem um patins desse, ou tem uma bicicleta elétrica. Aí ele vai recarregar essa bicicleta, essa bateria, aonde? Dentro da sua casa. Sem Perfeito. dúvida. Aonde? Na sala, provavelmente. No corredor. Ou- Aí inicia aí um princípio de incêndio dessa bateria, porque tem bateria de todo tipo. Sim. Tem bateria da mesma forma o celular. Ele não é um Apple. Então, mas ele é um celular de credibilidade. Mas tem os celulares e também os carregadores que são os grandes problemas. Mas voltando para essa bateria. Essa bateria começa a entrar em curto. Ela emite o lítio, um gás tóxico. A pessoa vai sair por onde? Eu acho que na hora do apavoramento você vai Ficou procurar uma a primeira situação saída. difícil, concorda ou não? Se não houver Então, massifique treinamento isso. para isso. Massifique isso. Então, nós temos que criar o Corpo de Bombeiros como instituição que age a serviço da população e da comunidade. Ela tem que criar normas de exigências, condutas, para poder viabilizar todas essas ações de prevenção, de proteção e de ação efetiva. Isso que você falou, cabe uma PL, ou seja, um projeto de lei vindo da Câmara e depois se distribui para todo o Estado, como nós somos federação? Não, o bombeiro emite. O bombeiro pode já ser. emitiu. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pode ser enviado Não, um projeto? não há necessidade. Não, porque o bombeiro Então, já são emitiu. normativas, não há necessidade. Não, Como se fosse uma o bombeiro portaria. emitiu um documento para a sociedade discutir isso. Exatamente porque ele não quer ser o único a normatizar isso. Então ele quer conversar e fazer a várias mãos. Ele está ouvindo opiniões, sugestões. Ele montou uma comissão de estudos em relação a isso, profissionais de autocompetência, com uma diversidade de ações, ou seja, profissionais oficiais, operacionais, profissionais analistas, profissionais diante de vertentes da sociedade como um todo. Está ouvindo sugestões de você, de um engenheiro que já emitiu projetos ou documentos científicos com publicações, estudando outros estados, por exemplo, Austrália, Espanha, Paris, a Alemanha. Lá não tem a norma, estão discutindo tudo isso exatamente nesse momento. O que nós recebíamos com um delay tremendo há 15, 20 anos atrás, hoje é instantaneamente, Silvio. O que está acontecendo agora aqui no Brasil está acontecendo em vários outros países. E tem mais. Mês passado, teve a Fórmula 1, que é a Fórmula E, de carros elétricos, na cidade de São Paulo, que foi lá no Anhembi. Isso é top de linha, veículos top de linha, que tem baterias que são recarregadas full time, ou seja, imediatamente, quase no mesmo tempo de um tanque sendo enchido. Ou seja, você fica 10, 15, 20 minutos dentro de um posto. Hoje, existe tecnologia de baterias que são recarregadas quase instantaneamente. Isso vai chegar para o veículo automotor do usuário comum. Percebe ou não? Sim. As Fórmula 1 hoje desenvolvem equipamentos eletrônicos. Hoje temos carros com 20, 30 módulos. Até então, no nosso tempo, era tudo a combustão, não tinha nada, né, Silvio? Então, hoje, tudo evolui de uma rapidez. Deixa eu entender uma coisa. Na sua explanação,
você me induz a pensar, eu não entendo a sua área, me induz a pensar o seguinte. Então, eu vou fazer um exemplo clássico aqui para você. Moro no edifício, nesse que aqui nós estamos, vamos supor que aqui fosse nossa residência. Nossos carros todos lá no subsolo, na garagem. Eu entendo que você tem que ter saída, né? Permite saída de gás, ar, ou quando você sistema de ventilação. Isso, sistema de ventilação. Para ter a exaustão necessária. Então eu penso assim, ó, os carros lá parados, deu um problema lá, um pegou fogo. Você age com rapidez para extinguir aquele foco imediato. Vamos supor que ele se propague, né? O bombeiro vai ter o mesmo material, a velha água, como vocês dizem, né? Tem algum outro equipamento químico que possa, Silvio, combater tanto o incêndio provocado pelaquela bateria, como se ele se propagar pelo prédio afora? O combate é um só, é isso? Não necessariamente. Existe protocolo para todas as ações. Descreve uma e outra para nós. O que são protocolos? Protocolos são procedimentos do profissional para agir passo a passo. Perfeito. Diante de uma situação que assim ele se depara. Isso chama-se profissionalismo. E esse profissionalismo vem de uma capacitação. Então, por isso que o Corpo de Bombeiro emitiu essa normativa para a sociedade discutir, ele chamar para ele, porque ele é um órgão, ele tem um decreto, ele tem uma responsabilidade muito grande, de criar uma norma de procedimento com exigências e procedimentos de adequação para poder a sociedade regular tudo isso. Então isso vai através de uma publicação que vai acontecer logo logo. Claro que ela pode entrar, essa norma, através desse decreto do Corpo de Bombeiros. Ele tem 46, serão 47 normativas, como daqui a 10 anos serão 60, e aí vai. Ele vai criar uma normativa que ela pode entrar de forma experimental nos próximos 90 dias, 180 dias. Aí as edificações hoje já são construídas com essas necessidades e essa demanda. Eu vou chegar no combate. Elas já chegam com essas demandas. E o que existe vai ser regularizado, sem nenhum tipo de dor ou trauma financeiro ou de dificuldade, que é uma... Então nós estamos conversando com montadoras, nós estamos conversando... Teve a comissão do Corpo de Bombeiro, teve com essa Fórmula 1 os engenheiros tops, a empresa que fornece as baterias para esses veículos, que ela está em hiperdesenvolvimento, percebe ou não? Que nós meros mortais, não sabemos do que existe ainda que vai chegar. Esse carro, daqui a 5 anos, se hoje custa 300, vai custar 70. Eu estou só falando em termos de realidade. Vai ser massificado exatamente uma linha de produção. Então nós temos que ter normas para regularizar isso. Aí você chega... O combate é diferente? Sim. O combate em baterias, ela tem que ter, por exemplo, isolamento, exaustão, porque essas baterias são de lítio, elas vão formar gases tóxicos, então tem que ter um sistema de exaustão. O combate em ambiente externo é uma situação que você vai trabalhar com isolamento. O ambiente interno, você vai combater com água, trabalhando com ela em resfriamento, para isolar a propagação. Um dos maiores problemas dessas baterias, vocês dois e vocês que nos assistem, é o calor irradiado da bateria no ambiente. Perfeito. Então tem sistemas como se fosse um vasocondutor de uma extremidade à outra com água passando de forma direta para minimizar o calor irradiado. Por exemplo, teve incêndios lá fora em veículos elétricos que foi apagado e houve a reignição, o recomeço, 48 horas depois. Pelo calor. Pelo calor. Como se fosse, imagine o colchão. O colchão, quando pega fogo, ele queima na superfície em profundidade. Aí você apagou o colchão. Aí você passou pela janela, ele foi alimentado pelo oxigênio. Ele inicia um processo de reignição. Daí aqueles reinícios. Então, e tem vários sistemas de proteção e de prevenção. Por exemplo, você confinar em ambiente fechado esse local,
você imagine, nós estamos aqui numa estrutura. Essa estrutura caber 2 veículos e essa estrutura ela resistir a 2 horas para que o fogo não passe, para você não ter a propagação do fogo para outros locais. Percebe ou não? Sim. Tem um sistema de exaustão daquele calor irradiado que já existe. Esses condomínios grandes, esses shoppings, já têm sistemas de exaustão. Existe também, se nosso público aí, o seu público pegar a internet e acessar lá, vai ver. Existem malhas, como se fosse um grande tapete que você joga sobre o veículo e ele abafa. Só que para você fazer isso, você tem que ter profissionais para conduzir e fazer, para não colocar, não estar em risco. Então existe tudo, Silvio. Hoje, ainda empiricamente, mas vamos criar norma para fazer direito, obedecer às normas, sem onerar quem já fez, sem onerar novas construções e sem colocar em risco a população e a sociedade. Perfeito. E assim, a população, se começa a pegar fogo na motinho, no patinete, o que deve fazer? Chamar os bombeiros primeiro? Então, e qual é a primeira iniciativa da pessoa? Ela desliga a energia, ela sai do lugar? muito bem, Renato. Exatamente. Ou seja, a bateria é a fonte que alimenta aquele fogo, aquele curto-circuito, Certo. né? A bateria ela vai emanar gases e vapores, e dentre eles o lítio, que é um gás tóxico. Se é num ambiente externo, a motinha, a motocicleta, ou triciclo, ou monociclo, ou aquele que a pessoa fica sozinha numa roda, aquele é alimentado por bateria. Sim. Ou o seu celular. Então, o que você tem que fazer? Imediatamente eliminar a fonte que alimenta aquela energia. Ok ou não? Sim. Eu elimino a fonte que está alimentando. Quando eu elimino o curto-circuito, ele vai ficar restrito ali, ele não vai ser alimentado com mais energia. E se for um ambiente externo, isolar o local. O que é isolar o local? Você não vai ficar respirando aquela ação. Tudo bem ou não? Sim. E começou um curto-circuito lá nesse local, chama o corpo de bombeiro, através do telefone 193, que ele vai chegar em 10, 15 minutos, 8 minutos, depende da sua forma de comunicação. Você sabe que mais de 80% das solicitações de situação de emergência, mais de 80% são solucionadas por telefone. O Corpo de Bombeiros atendeu o ano passado 325 mil ocorrências no estado de São Paulo. Então, 80% das ocorrências são solucionadas por telefone. Então, o nosso público, se ele souber que o telefone do bombeiro é 193, ele souber como relatar uma emergência, dizendo o que está acontecendo, pontos de referência, localização, o serviço público vai chegar com mais brevidade. E ele já faz o isolamento, por exemplo, no ambiente externo. No ambiente interno, a mesma coisa, agir. Tá pegando fogo lá no condomínio. Geralmente o sistema de abastecimento dos condomínios são próximos às saídas, para ter o sistema de ventilação. Imediatamente, num prédio, acionar o plano de abandono, daí o plano de abandono, plano de emergência, ou no passado mais recente, plano de evacuação. Então, plano de abandono e emergência de uma edificação, de uma indústria, é colocar as pessoas de um local inseguro para um local seguro chamado ponto de reunião, do A para o B. Então isso é feito através de normas e regras. Um prédio, por exemplo, de 20 andares, com 600 pessoas, 500 pessoas, em 5 minutos, você pode ter todas as pessoas do outro lado da rua, se o ponto de reunião for aquele lá. É um estacionamento do lado, é o ponto de reunião. Então, todas essas ações, Silvio, Renato, elas são previstas através dessas ações. Ou seja, plano de abandono, isolamento do local, ok? E a intervenção com os extintores de água, ok? Por exemplo, como que uma pessoa comum vai combater um carro elétrico? Se aquele carro elétrico vai emitir gases e vapores, percebe ou não? Sim. Ela tem que comunicar, o bombeiro já chega sabendo do que se trata,
chega com proteção respiratória para fazer a proteção, isolando o local, com água em forma de chuveiro, que vai agir por abafamento e resfriamento, percebe ou não? Sim. Até fazer a extinção permanente daquele local, com prévia retirada de quem? Da população daquele local. Perfeito. Aí eu te pergunto uma coisa. Essas baterias, elas têm um tempo de vida útil, não tem? Eu acredito que sim. Perfeito. Estamos preparados para recolher esse material em lugar apropriado e adequado? Então, essa é uma outra situação. Eu acho que a gente evoluiu muito, Silvio. E o carro elétrico, claro, ele que contribui de forma significativa para o meio ambiente, porque ele elimina o sistema de combustão. Apesar que existe o híbrido, que é o elétrico, junto com o sistema de combustão. Mas elimina, isso é uma conquista maravilhosa, que o desenvolvimento está aí para isso. Então, tecnologias de ponta, o que desenvolve a tecnologia? Outras tecnologias, que isso é permanente. Então, tudo isso também é previsto. Hoje nós temos uma cultura já nos edifícios da bateria, da tampinha do óleo, da captação do óleo, em recipientes apropriados. Tem destino para isso. Eu te pergunto, no caso dessas baterias, finalizou a sua vida útil para o veículo, ela vai continuar proporcionando algum tipo de perigo para a sociedade, para a população? Com certeza. E aí eu complemento. Eu troquei a bateria essa semana. Sim. E aí você tem lugar adequado para recolher esse material? Nós já estamos estudando nessa conjuntura que você nos explicou. O bombeiro também provavelmente deve estar pensando nisso. Bom, como é que nós vamos pegar esse material e fazer o quê? Jogar ali na esquina? Não. Um cidadão vai lá, pega, já era. Então, qual é, dentro do que você pode e sabe, o destino desse material? Então, Silvia, eu acho que essa é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão com relação aos resíduos, né? Nós estamos falando em resíduos. Perfeito. Hoje ainda temos muito botaforas, né? Que não dá para existir. É gravíssimo isso. Muito grave. E recentemente nós tínhamos um município aqui, perto aqui de Barueri, o vizinho, Carapicuíba, lembra disso? Até anos atrás, a céu aberto, município do lado de um município riquíssimo, tinha uma exploração, tinha um botafora a céu aberto. Isso existe muito ainda no Brasil, que precisa ser eliminado. Então, o controle de resíduos gerais, não estou falando em determinados resíduos específicos, tem resíduos, por exemplo, resíduos clínicos, que são resíduos específicos, são fornos. Tem forno do tamanho dessa sala que não sobra nada. Que você pode implantar. Então, um município que tem a condição de fazer um planejamento estratégico com a política pública decente, tem que fazer isso para a sua população. Mas a população, ela vai e deve exigir através de quê? Através de audiências, de discussões, como o bombeiro está colocando exatamente isso. Porque numa discussão como essa, surge essa necessidade que você colocou. Aquele veículo que pegou fogo, ele gerou resíduo. Para onde vai? Isso é importante. Por exemplo, a bateria. Eu troquei a bateria essa semana. Veio uma empresa, trocou a bateria, levou a minha velha, essa bateria vai para eles. Ela vai ser processada, ela vai... Da mesma forma, os pneus. Não é? Sim. Nós acompanhamos aí depósitos que pegam fogo, isso e aquilo. A bateria é um resíduo. Então, nós estamos vivendo isso, e isso precisa ser tudo regulamentado, precisa tudo dentro da norma, senão vira a casa da Maria Joana, território de ninguém. Então, o bombeiro ele está muito aberto a essas necessidades. Vou dar um exemplo. Um grande investidor, uma grande empresa, quer implantar uma fábrica, uma indústria de processamento em tal município. Aí é um município, é um país top, Holanda, Alemanha. Aí ela chega aqui e traz toda a tecnologia dela e o sistema de proteção para esse galpão, essa empresa de 10, 20 mil metros quadrados. O bombeiro olha com bons olhos. Aí eles querem aplicar toda aquela tecnologia, desde que não seja inferior à nossa,
O bombeiro enxerga numa boa, sem problema nenhum, ele está aberto à discussão. Vou dar um outro exemplo muito objetivo. Detectores de fumaça, o público conhece isso, né? Um dia, uns anos atrás, eu estava numa reunião com a prefeitura e também o metrô. Aí um engenheiro me perguntou, eu era major, tenente-coronel, coronel, o bombeiro está aceitando detectores de fumaça wireless? Aí eu parei assim, eu não sabia, olha, que eu saiba, não. E guardei aquilo. O que é wireless? Pela internet, pelo sistema de internet, detecção por wireless. Olha, que eu saiba não, mas eu prometo para você que eu vou pesquisar. Pesquisei, só 3 pessoas sabiam disso, que estava discutindo a exemplo disso que a gente está conversando hoje. Mas tinha empresas privadas que já estavam vendendo o sistema de proteção, que depois eu regularizei num Banco do Brasil. Sistema lá instalado, aí eu emiti um laudo específico para ele, um ART, o bombeiro exige hoje um laudo específico para o wireless, ele aceita o wireless hoje, percebe ou não? Percebo. Então você vive dentro de realidades e transformações que o mundo acompanha, e você não pode ficar a reboque disso, você não pode ser arrastado, você precisa estar acompanhando passo a passo tudo o que está acontecendo no mundo. E a instituição, o Corpo de Bombeiro, é uma instituição de alta credibilidade, ela não deve nada para nenhum país de primeiro mundo. Nós estamos passo a passo e em muitas situações muito melhores. Vamos falar um outro ponto que eu vou fazer questão, se você me permite, Renato. Eu estive em Paris, fiquei 30 dias, não tem quase nada de acessibilidade. Silvio, não é espantoso? Um país envelhecido, o mundo envelhecido como está, eu encontrei uma única igrejinha lá com a rampa de acesso. Nós estamos top aqui em acessibilidade, certo ou não? Sem dúvida. Mais ou menos. Estamos evoluídos assim há anos-luz, Silvio. Anos-luz em termos de acessibilidade. Temos plano de abandono, plano de acessibilidade, temos piso tátil e nos corrimãos, a acessibilidade com problemas visuais, banheiros, e aí segue um monte de outras coisas. Lá, uma única igreja, fiquei 30 dias, Silvio, procurando alguma coisa assim, praticamente zero. Ou seja, pessoas acima de 60 que se virem. Mas a justificativa para isso? Nenhuma. Nenhuma. Simplesmente não Mesmo se interessa. Uma população idosa como aquela, simplesmente não existe uma política voltada. Não se interessam por isso. A preocupação deles é outro time. Você veja como é essa discrepância. E eu visitei mais de 30 museus, porque o meu tópico também é segurança de museus. Eu fiz, nos últimos dias, nos 5 maiores museus da cidade, eu fiz o plano de abandono, renovação do AVCB. Eu venho agora de uma reunião com o Museu de Arte Sacra, as 3 Pinacotecas, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, Museu Afro. Sou apaixonado pela área cultural e vou fazer um simpósio sobre segurança de museus. Então, lá não tinha nada de acessibilidade. Então, nós precisamos valorizar aquilo que fazemos, aquilo que conquistamos e aquilo que temos que fazer. Sim, temos que criar políticas públicas como essa daí que deve ter sobre um programa de educação na área de acidentes? Sim. Essa é uma outra discussão. Aqui, ó, pessoal. Eu até recomendo o programa de prevenção de acidentes e primeiros socorros. Olha, eu quero me pedir perdão, Silvio. O Silvio me conhece há muitos anos. Ao Renato, eu sou meio visceral na discussão e você sabe, quando eu compro uma briga, a discussão... Mas, Ferraz, que me permite uma coisa. Quando nós pensamos em criar esse canal, Renato, nós temos outras preocupações também políticas, né? Importância do partido e por aí afora. Bota distrital misto, né, Renato? Me lembra? Não, socorro, mas outras coisas aí. Mas a gente também entende
que esse trabalho que você executou e executa, ele é de fundamental importância dentro do contexto político. Não tem dúvida. Entendeu? Então, eu acho que nosso público que nos assiste, tenho certeza que tem essa percepção. E aí a gente vai variar um pouco sobre isso, vamos fazer sobre segurança pública, Sim. né? E outras coisas aí, alguns delegados virão aqui. E eu acho que é por aí, eu acho que o teu tópico, o teu ramo, ele traz vastos assuntos para discussão. Não tem dúvida. E esse assunto, então, isso é por isso que a gente pegou esse aí, porque esse aí está no momento, a gente está vendo, a gente está ouvindo, acompanha. E nada melhor do que ouvir uma pessoa que tem 30 anos de experiência nessa área, como você, vou chamar de você por amizade, e para esclarecer esse nosso público. É importante, eu recomendo, inclusive... Isso aqui pode ser uma política pública de um partido. Tá aí, ó. Isso aqui pode ser uma política pública de um partido. Sem dúvida. Simples, o partido encabeçar uma política pública. Vou dar um exemplo. Em 2017, uma mãe perdeu seu filho de 10 anos na região de Campinas. Esse filho foi para um passeio escolar. E lá no passeio, ele ingerindo um sanduíche de salsicha, se engasgou. Teve 10 paradas cardiorrespiratórias. E os profissionais que o acompanhavam, professores e coordenadores, não interviram. Essa criança veio a óbito. Essa mãe, perdendo seu filho único, criou uma lei federal, seu Silvio, chamada Lei Lucas, era o nome do garoto. Hoje é obrigatório, em todo o ambiente público e coletivo, ter um curso de primeiros socorros de 4 horas, chamado Lei Lucas. Todo o ambiente coletivo, no ensino básico e fundamental, clubes, escolas, repartições públicas, tem que ter o curso de 4 horas, chamada Lei Lucas. Esse material atende como uma luva, só que ele faz parte de um programa muito maior. Estávamos conversando antes de entrar, há 20 anos atrás, as estruturas metálicas, não existiam normas que regulavam elas. Hoje tem norma. Por exemplo, precisa ser pintada com tinta intumescente, que resiste a 2 horas. Quem vai pintar precisa ter norma e procedimento adequado para a própria pintura que o bombeiro exige. Hoje tem norma. O cinema, vou dar um outro exemplo muito objetivo. Aqueles 222 jovens que morreram na Boate Kiss, lembra disso? Claro, Sim. Rio Grande do Sul. Uma das situações foi os gases que estavam em produtos, que queimaram e emitiram gases que intoxicaram aqueles jovens e mataram por intoxicação. Aproveitando a sua deixa aí, né? Vamos... Que não existia uma exigência do laudo de acabamento de proteção dos materiais. O que é os materiais? Esses materiais têm um revestimento. Ó. Certo. Esse revestimento deve resistir ao calor. Tem que saber que tipo de gás, que tipo de gases que ele, quando ele queima, ele emite. Pode ser emitido um gás tóxico. Foi o caso da Boate Kiss. Mas você tem conhecimento a respeito dessa boate? Me parece que havia aprovação do Corpo de Bombeiros de lá. Claro. O bombeiro de Santa Maria emitiu um laudo. Não deu nada, né? Até hoje está rolando. O bombeiro o comandante foi responsabilizado. Quem emitiu foi responsabilizado. Existiam 8 ou 9 sócios, um deles um deputado. Até hoje eles foram condenados, depois foi cancelada essa condenação. Os únicos responsabilizados até agora foram os bombeiros daquele município. Imagine um município de 60 mil habitantes, Santa Maria, com 28 mil estudantes universitários, Silvio. Aliás, faz um favor para mim, hein? Vamos mandar nossa solidariedade aí pro povo gaúcho, né, velho? Não tem dúvida. Nós estamos aqui que a gente está acompanhando. Eu fiz até uma live sobre isso. A história do povo gaúcho é um povo guerreiro, desprendido, como o povo brasileiro, né? Verdade. Mas eles vêm sofrendo, e lá foi uma situação atípica. A gente foi estudar o assunto, né? Desde 1873, eles vêm sofrendo de inundação.
E desde 1883, depois de 1941, de lá para cá, mais umas 10 enchentes, Silvio. E o ano passado eles tiveram, não igual, mas muito parecida. E agora está voltando essa enchente lá. Então, o bombeiro de todos os estados, o estado de São Paulo mandou mais de 50 pessoas, estão se revezando lá, assistindo esse público. E o povo muito solidário, né? Então, nossas homenagens, e vivendo um drama terrível, eles vão se recuperar. Renato, me peça um pouquinho. Isso aqui para mim é muito interessante. Isso aqui é presente para mim, para o Renato? Claro. Mas você só trouxe um. Agora Eu vou lá no carro e depois vou dar uma outra para vocês. Porque eu queria ler, entender um pouquinho mais e divulgar esse seu trabalho, que eu acho de fundamental importância para a sociedade. Eu vou até pedir para você deve ter um site aqui que eu andei procurando, mas não consegui ver. Olha, eu tenho o meu Instagram, se você me permitir. Claro, é Antônio, tudo junto, Antônio Ferraz dois S no final, Antônio Ferraz 2, é meu Instagram. Mais uma vez aí. Antônio Ferraz 2, com 2 S no final. Esse é meu Instagram. Perfeito. E o meu telefone é 011 991 22 4500. Eu tenho uma empresa, chama SP Fire Consult. Eu trabalho na área de incêndio, na área de regularização. Sou um pesquisador em acidentes. Tenho um programa de educação. Viabilizo a VCB, projetos. E estudo acidentes há muitos e muitos anos. Legal. E vocês prestam também consultoria para a VCB. Eu queria tirar algumas dúvidas. Assim, não tirar dúvida. Eu queria ouvir um pouco. Principalmente para lojas, quem está começando uma lojinha, loja de roupa, de eletrônicos. Qual é, assim, o primeiro passo para começar a correr atrás da VCB? O bombeiro, como eu já disse, é um código estadual, legislação estadual. Certo. Você quer abrir negócio, indústria ou qualquer coisa, você tem que obedecer às normas municipais, ok? Uma dos documentos exigidos, se você falar com o seu contador, vai ser o auto de vistoria do bombeiro, o AVCB, ou o certificado de licença do bombeiro, CLCB. Mas, coronel, o que é isso, né? Isso é uma certificação dizendo que as suas instalações atendem às normas, o decreto, e está em conformidade com a lei. Esse documento você vai mandar para o seu contador e ele vai viabilizar, junto com outros contadores, o alvará de funcionamento, o habite-se, uma série de coisas. Imagine qualquer edificação, qualquer comércio, qualquer indústria precisa desse documento. Hoje, uma empresa ela não licita, ela não participa de licitações, ela não está regularizada se ela não tiver o AVCB. A seguradora não atende. Então, eu faço esse documento, dou orientação técnica para essa. Meus clientes são quase pessoais. Certo. Eu defendo com unhas e dentes meu cliente para minimizar os custos. Vou dar um exemplo. Eu fui chamado por um parceiro no Brás. Imagine um prédio de 1.050 metros quadrados. 1.050. O térreo, primeiro e segundo andar. Bem numa esquina grande lá. Acabei de fazer o projeto e a obra. Eu fui chamado lá, tinha um projeto de incêndio lá, com 10 hidrantes. Só precisava de 4. Percebe ou não? Refiz o projeto, substituí o projeto, fiz a obra e hoje ficou pronto a VCB lá, o auto de vistoria do bombeiro. E ter os 10 traria alguma vantagem ou não? Não, qual o custo? O bombeiro analisa, vamos supor, precisa de 10 extintores e alguém pôs 50, alguém ganhou com esses 50 extintores. Entendeu ou não? Sim. Então, eu dou soluções e defendo com unhas e dentes meu cliente. Então, o Sobradinho lá, que é uma clínica, precisa do AVCB, do CLCB. As edificações, elas são classificadas, Silvio, Renato, de acordo com a metragem e de acordo com a ocupação, a atividade. Até 750 metros de área construída é o CLCB, Certificado de Licença do Bombeiro. Precisa de alguns equipamentos de proteção, extintores, luz de emergência, sinalização de rota de fuga, corrimão se tiver escada, esse tipo de coisa. Acima de 750 metros, além deles, outros sistemas de proteção. E aí vai se agravando, ou vai se exigindo mais normas, em virtude das normas,
de acordo com a atividade que é exercida. Uma metalúrgica é diferente de uma indústria química. Sim, sem ok? dúvida, claro. E aí segue o texto. Então, esse documento é de fundamental importância. Mas existe aventureiros, como todas as profissões, e pessoas irresponsáveis, como a exemplo eu coloquei, né? Sim. Ou seja, a execução de uma obra com 10 hidrantes é totalmente diferente, mas não foi só isso. Foi colocado 4 escadas Nossa. de alvenaria, ou seja, uma obra que custa 120 poderia custar 250, entendeu? Então, se ela precisa de 4 extintores, eu não vou prever 10. Então, eu vou trabalhar com muita seriedade. Eu sempre faço um diagnóstico de necessidades para o meu cliente. Fotografo o ambiente. Ontem eu estava em 2 ambientes. Estou chegando aqui, recebi uma ligação de um parceiro de uma autoescola que estava me procurando, que na pandemia ele fechou praticamente, pedindo a renovação do CLCB dele. Já vou marcar. Então, dessa forma a gente trabalha. Silvio me conhece. Eu procuro ser regrado e trabalhar com muita responsabilidade com o meu cliente, mas os documentos são esses, percebe? A gente chega em sistemas top de proteção, como nós estamos aqui no estúdio. Os sprinklers, que são chuveiros automáticos, né? Sistema de exaustão mais eficiente, um prédio com mais de 50 metros de altura, precisa de uma escada com sistema de exaustão, que a escada, toda a escada, tem um motor lá embaixo que faz com que haja a despressurização da escada, e aí vai ter portas corta-fogo, vai ter rotas de fuga, luz de emergência, vai ter um monte de outras coisas, cursos de brigada, primeiros socorros que são obrigados. A importância do bombeiro civil. Muito grande. Você pega em imprensa, aí a gente vê bombeiro civil, metrô, por exemplo, já vi isso. Na Antiga Light, uma vez eu presenciei isso, Antiga Light, que hoje não existe mais. Qual a importância deles? Eles são formados pelo Corpo de Bombeiro, são instruídos pelo Corpo de Bombeiro, é isso? Então. E existe legislação que determine que em determinados momentos você tem 1, 2, 10. Como é que funciona isso? Conta aí para o pessoal, por favor. O bombeiro civil é uma profissão, é exemplo de agentes de segurança, uma série de coisas. E o Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo foi um dos integrantes que capitaneou a regulamentação em termos de legislação estadual. Hoje eles têm uma legislação estadual e federal. Ou seja, é uma profissão que tem um amparo legal, com um guarda-chuva do Corpo de Bombeiros para normatizar esses procedimentos, até para eles não serem confundidos com bombeiros militares, né? Porque só no estado de São Paulo, né, Silvio, você tem um irmão que é meu parceiro, meu companheiro, que é um oficial, que já está aposentado como eu, mas estamos na ativa, estamos discutindo. Não existe coisa, a pessoa aposentada. Eu acho que você não para de fazer as coisas. Quando a gente está com saúde, a gente está vivo para agir e fazer, né? O Bombeiro do Estado de São Paulo é a única instituição no Brasil, aliás, acho que do Paraná também, que está vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia Militar do Estado de São Paulo são 100 mil homens com várias atividades. Bombeiro é uma, cavalaria, rodoviária, choque, rodoviária, trânsito, meio ambiente, policiamento de choque. São tantas atividades, né? E o Bombeiro do Estado de São Paulo pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo. O restante das federações, todos estão desvinculados. Mas parece que já houve uma discussão nesse sentido aqui em São Paulo. Não houve aprovação. Num processo próximo, houve represálias dos oficiais ou dos integrantes que queriam a separação. Eu fui até uma vez questionado por um comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu fiquei fora da corporação 2 anos, depois eu voltei. Aí eu fui sabatinado durante 20 minutos pelo subcomandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque o comandante do bombeiro falou: Ferraz, eu não tenho vaga agora para você, mas já sei onde você vai ficar. Aí me mandou, fala com o subcomandante lá. Ele me entrevistou e a primeira pergunta foi essa: você é a favor ou não da separação do Corpo de Bombeiros? Aí eu argumentei, como todo profissional, quando a gente tem argumento e conhecimento, a gente dá um nó legal, né? Não que eu dê um nó no nosso comandante, que pode estar nos assistindo.
Mas eu abordei o assunto como se deve. Eu falei, comandante, nesse momento eu não sou a favor da separação, porque a separação ela vai acontecer como todos os estados já o têm. Mas ela deve ser tranquila, não deve ser traumática, sem nenhum tipo de ranço, porque nós somos das mesmas origens. Ou seja, eu argumentei de uma forma bem inteligente. Tá bom, Ferraz, tá bom. Desce lá, você já está na 5ª sessão, no setor de comunicação social que eu fiquei durante 7 anos. Tinha 3 programas de televisão, dirigia, produzia, apresentava. E também cuidava de todo o marketing da instituição. Ferraz, fugindo um pouquinho do tema agora, essa semana eu li uma matéria que me chamou a atenção, onde ela dizia que X% de oficiais da Polícia Militar e soldados da Polícia Militar estão migrando para a Polícia Civil. Você chegou a ver essa matéria? Sim, estava. E o que ocorre? Não, remuneração? Eu acho que é tudo, né, Silvio? Eu fiquei 37 anos na corporação, fui soldado e passei depois na academia do Barro Branco. Me preparei também ao longo dessa existência, sou um oficial de carreira, tenho mestrado em segurança pública, sou advogado, sou engenheiro, tenho outras 2 pós em meio ambiente, vou fazer uma outra pós agora. Então a gente tem uns 66 anos, a gente sempre está estudando. Eu acho que cada um de nós tem que procurar os nossos interesses, né? Vou dar alguns exemplos. Em grandes concursos da Polícia Militar, são 180, 100 mil candidatos para 2.000 vagas, por exemplo. O que eu acho formidável. Antigamente era diferente. Para vocês terem uma ideia, mais de 25%, tanto homem como mulher, tem formação superior, que hoje é exigido o ensino médio. Mas mais de 25% desse público, ou seja, e o salário não é um salário digno, eu estou falando do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, o homem ganha menos de 5 mil reais por uma profissão de alto risco, como é a de segurança pública. Mas o policial civil também é mal remunerado. Todos nós somos, eu tenho um filho. Então por que essa migração? Isso que eu não consigo... Sim, porque às vezes está descontente, você está descontente. Às vezes... Ou é hierarquia? E sempre existiu isso? Não. Sempre existiu isso. Nós, infelizmente, capacitamos o homem e oferecemos para a iniciativa privada ele capacitado. Percebe onde eu quero chegar? Porque o nosso homem, aliás, o homem que trabalha com o público, né? Quer seja da área de segurança pública, quer seja da co-irmã, polícia civil, quer seja policial militar, quer seja um homem da área privada, quer seja um enfermeiro, um médico, uma pessoa que trabalha com seres humanos, são pessoas diferentes, são pessoas especiais, né, Silvio? Perfeito. Com todo o respeito das outras profissões, que eu valorizo, aquele homem que é um coletor de lixo, ele tem uma importância no meio social grandiosa. Experimente deixar a cidade sem coletar lixo. Esse homem que puxa uma carroça, esse homem tem que receber um prêmio. É ele que faz a coleta do reciclável que o poder público não faz. E que a população também não faz. A população ainda caminha a passos lentos. Ele que faz essa coleta, que não tem o valor devido. Na hora que eu vejo um homem puxando uma carroça, e no final do dia, ele vai ter os seus 20, 30, 40 reais, eu dou valor para esse homem. É um homem que merece o meu carinho, o meu respeito e o meu abraço. Porque é um homem digno, responsável, está fazendo um trabalho para sustentar a sua família com a dignidade. Que é isso que ele aprendeu no berço. Porque é o berço e a família que educa, não é, Silvio? Sem dúvida. A escola transmite o conhecimento. A interação social agrega valores. Mas é isso que faz a diferença. Então, nós temos aqui 5 minutos para acabar. Estou muito feliz. Tenho certeza que eu aprendi muito com você. Eu sei que quando eu precisar de você, você vai estar à disposição para esclarecer qualquer coisa. Sempre, Chico. Eu volto a recomendar, que eu acho isso aqui muito importante, Ferraz, me permita. Vou te pedir uns exemplares aqui, que a gente vai tentar distribuir para algumas pessoas. Pode ser, Renatão? Sem dúvida. Algumas pessoas que possam. Os empresários lá da área aqui do Ipiranga, por exemplo, se atente, porque isso aqui é muito importante. Nós temos vários empresários da construção civil aqui no bairro. Eu acho que poderia dar uma olhadinha para isso aqui com muito carinho. E vou pedir para você novamente, que eu acho fundamental e importante, repetir o seu e-mail.
Ô, Por Silvio, favor, bem lento e gradativamente, primeiro eu que vai quero ficar agradecer a gravado. você, que a gente tem um carinho aí de, eu acho que uns 20 anos que a gente se Por aí. conhece. A gente já bateu e bate uma bola eventual ali no Clube Atlético Ipiranga. Você está fugindo do nosso café aqui na Bom Não Pastor. É isso, você sabe que não é Nós temos um grupo de amigos que às vezes se vão, estão indo embora. Mas a nossa amizade, ela existe. E você sabe do meu trabalho, da minha responsabilidade. Renato, estou conhecendo você recentemente, Sim. mas eu estou aberto a todo tipo de discussão e aquilo que eu não souber, prometo para vocês e para o público que eu vou pesquisar e venho com informações muito importantes. Não tem nenhuma dúvida. Meu Instagram é Antônio Ferraz 2, tudo junto. Antônio Ferraz 2 com 2 S no final. Quero ver. Aí pode entrar que a gente vai seguir, vai dar o contraponto, vai seguir de volta. E o meu telefone é o 011 991 22 4500, São Paulo, é Zap também. E dou o telefone de uma forma tranquila, porque meu telefone é um misto de particular com trabalho. E se for trabalho, estou pronto para qualquer situação. E, independente disso, para recomendar, como nós estamos aqui discutindo um assunto tão interessante. Eu digo o seguinte aqui, eu me referi aos empresários da construção civil que residem aqui no Ipiranga, também os síndicos de prédio, né? O Ferraz está à disposição, se você está com problema nessa área aqui, procura que eu conheço, recomendo e vocês vão se arrepender. É uma coisa que todo mundo precisa, né? A gente atua na renovação do AVCB, na viabilização do AVCB, Isso. no projeto, nos cursos, nos laudos, curso de brigada, primeiros socorros, orientação técnica. Pode me ligar. E, se for possível, eu dou até orientação de graça, desde que eu tenha agenda, é claro. Sem problema, não cobro nada de visita, mas eu acho que eu vou aqui remontar para fechar, Silvio. Como diz, eu sou cavalariano também, adoro cavalo. Como diz os cavalarianos, quando os estribos se chocam, a amizade está selada. Então, eu estou à inteira disposição do seu público e de vocês. Um grande abraço. Obrigado, Ferraz. Renato, com você, velho. Manda bala aí. Agora falar o restante da nossa agenda, né, para os próximos dias. Quem que a gente tem na próxima, Silvão? Vamos ver. Você sabe, fala você, Sei. você sabe isso aí, então manda Vamos bala, lá. anuncia nosso público aí. Vamos? Próxima, quem que a gente tem? Nós temos na próxima o Major Palumbo. Maravilha. Não, Major é só no dia 3. Perdão. tem agora dia 28, dia 28 a gente tem o presidente do Clube Atlético Ipiranga, o Fernando Orbelli, e nós temos também aqui o presidente do Podemos, Partido Podemos, presidente do Diretório Municipal. Isso. Eles vão nos honrar com a visita e nós vamos falar um pouquinho. O Podemos pode viabilizar esse... Então esse é um caso Vamos que... trazer e mostrar para eles, sem dúvida. uma paquezinha sobre isso aí. Desculpa aí pela falha, mas aqui nós temos o dia 3 de junho, Major Palumbo, vereador Vereador São aqui em Paulo. São Paulo. É um menino Também maravilhoso, podemos mostrar pra ele. um menino Já conhece, maravilhoso. né? Depois nós temos dias 26, já confirmado, No 20/6. 20/6, o Caio Luz, que foi um candidato a vereador na eleição passada e hoje milita na área de empresário aqui no Ipiranga. Então a gente vai recepcioná-lo, bater um papão com ele. E o nosso programa tem uma vantagem, né, Renato? Aqui não tem pauta específica. Exato. Eu acho que é mais gostoso esse papo que nós tivemos aqui. E à medida que, quando você pega uma pessoa do teu naipe, com o conhecimento que você tem, você mesmo induz a fazer a pergunta. Entendeu? Então eu sempre falo, não, Renato, nada de script, de pauta, nada disso, vamos bater um papo suave, e a população vai entender isso. E quer o que ela quer, porque senão fica uma coisa montada, engessada, sabe? Era nosso combinado desde Eu quero o começo. pedir desculpa a vocês De e o forma público, que nenhuma. eu ajo muito, eu compro a briga no bom Mas é sentido verdade. e a gente avança em um monte de questões. Eu Mas acho, o bom é assim mesmo. eu acho que na próxima oportunidade, aí você pode transmitir para esse povo que nos ouve e nos vê, um pouquinho mais desse seu conhecimento. Eu acho que isso aí vai entrar na crista da onda logo, logo. Você dá uma olhada aí que você falou, hein? E eu vi ontem aí, 16 mil carros emplacados no Detran. Então você vê que o crescimento disso aí é a passo de... Isso ano passado, hoje já deve estar mais de 20 mil. Até porque a gente já teve meio ano aí quase, 22 mil, segundo informações que eu obtive. Hoje eu fui dar uma pesquisadinha nisso. Então, eu acho que é bom porque a sociedade ela pode se preparar com antecedência do que vai vir.
Isso é muito ela preparada, com certeza ela vai interferir para melhorar mais ainda o processo. Te agradeço de coração você disponibilizar o seu tempo, sua família, e nós estamos aqui à disposição de você. E eu pedi permissão para o meu chefe, que é o Renato, ele que manda aqui nesse negócio aqui. Se a gente pode estar divulgando isso aqui, de como claro, acordo. Sem dúvida nenhuma. Vai vir aqui o Podemos, a gente vai entregar para ele. O Palumbo também deve ter isso seu, te conhece com certeza, né? É que o Palumbo, ele é um menino maravilhoso, ele faz muito o lado da política do Corpo de Bombeiros. Né? Mas eu não gosto muito daquele laço dele com o da Atena, como se ele fosse garoto de programa. Garoto de programa, não, perdão, meu Deus do céu. Mas ele é muito competente para ser independente, e ele vem fazendo isso de uma forma muito séria. O chefe de gabinete é o Coronel Henrique, é isso? Ele é maravilhoso. Não, ele está cercado de vários integrantes, companheiros. Ele luta para isso? Ele luta, mas ele tem uma vertente do Corpo de Bombeiros, da corporação. Tá, mas ele me conhece, sabe quem eu sou, e sabe que eu sou um estudioso na área de prevenção de acidentes. Não é só ele, meu irmão também te conhece, então estou tranquilo. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente, bom fim de tarde, né, Renato? Isso. E esperamos, contamos com vocês, até a próxima aí.